vou falar um pouco sobre o nosso projeto integrador. O nosso grupo é composto por Camila Camargo, Luan Bueno, Mariana Antoniazzi e Renato Cordeiro. O tema escolhido para esse semestre foi gestão de controle de estoques em uma padaria em Jaú. Na verdade, nós pegamos um tema amplo, que é controle de estoque, e direcionamos para um tipo de negócio, que é a padaria, e essa padaria fica localizada na cidade de Jaú. A padaria escolhida foi a padaria Furlamax. O objetivo do nosso trabalho é avaliar nessa padaria como é feita a gestão do estoque, para ver se de fato ela é eficiente e, caso não seja, propor melhorias para o seu controle. Então, nós levantamos algumas questões para poder ver de fato se a padaria tem ou não controle do seu estoque. A primeira questão é se o estoque é bem monitorado, se há controle de tudo que entra e tudo que sai do estoque, se há sobras ou faltas de produtos que são geradas pelo mau controle de estoque. Você comprar além da conta e acabar perdendo o produto por validade ou por não vender, ou falta de produto de repente no estoque, porque você não monitora, você não sabe ao certo o que você tem no estoque e de repente algum cliente, alguém possa procurar algum produto que você não tenha e você acaba perdendo venda. Se há controle do que é produzido todos os dias, a quantidade de cada item e de fato o que é vendido ou não, e se há controle do que é desperdiçado, tanto de matéria-prima quanto de produto final acabado. Se alguma dessas perguntas foi positiva, que de fato há sobras, há falta, que não tem controle nem do que é produzido nem do que é desperdiçado, então há sim como melhorar. Então, a próxima etapa é levantar os dados sobre o tema, verificar o que existe no mercado com relação a controle de estoque, quais são os tipos de controle de estoque e verificar qual é o que se aplica melhor para esse tipo de negócio. Qual é o objetivo de se controlar bem o estoque? Primeiramente, reduzir os custos com matéria-prima que acaba sendo desperdiçada ou produto final acabado, melhorar a eficiência, pois aí você consegue pedir a matéria-prima para o seu fornecedor num tempo mais coerente, para que a matéria-prima não fique velha, também para que não falte no estoque, e aumentar a competitividade. Porque a partir do momento que você diminui os seus custos na produção, você consegue ter um preço mais competitivo no seu produto. Você consegue baixar um pouquinho aí seus custos e, consequentemente, o preço do seu produto. Os métodos empregados no trabalho foi a abordagem qualitativa. Então, primeiro nós elaboramos um questionário. Esse questionário foi entregue e foi aplicado com o proprietário da padaria Furlamax para verificar de fato como que as coisas funcionavam com relação ao controle de estoque daquela padaria em específico. E os dados obtidos foi que nessa padaria não há nenhum sistema eficiente de controle de estoque. E na verdade ele sabe meio que por cima o que entra no estoque, o que sai, o quanto é vendido, mas que de fato isso não é monitorado. E também questão de desperdícios, né? O proprietário da padaria falou que em média 20% de toda a produção é desperdiçada, e isso é um número muito alto, pois de 100% dos produtos que são feitos, apenas 80% são vendidos e são utilizados e 20% são descartados. Para ajudar aí no levantamento desses dados, da pesquisa e também de todo o processo bibliográfico, todas as matérias, nós usamos algumas disciplinas para auxiliar aí o conteúdo do trabalho. Administração, fenômenos do transporte, sistema de informação, ciências dos materiais, inglês, produção de texto, metodologia, todas essas disciplinas, todos os conteúdos vistos nos semestres anteriores auxiliaram e muito para a produção do projeto. As etapas do projeto. Primeiro, encontramos lá um problema que deve ser resolvido. Então, nós fizemos um planejamento, um processo de Design Thinking. Design Thinking ele é formado por praticamente 4 etapas aí. A primeira é imersão, que é o entendimento do problema. No caso da padaria, conhecer qual é o problema, qual é a necessidade, avaliar cada um dos problemas, primeiro entender o que está acontecendo. Para isso nós fizemos o questionário com o proprietário e também a pesquisa bibliográfica que serviu para entender o problema. Depois de entender o problema, nós precisamos da ideia. A ideia que nós tivemos de início foi um aplicativo
tá? Um aplicativo para celular, bem intuitivo, leve, prático, para que o proprietário consiga aí monitorar melhor o seu estoque, tá? A terceira etapa é a parte de prototipação. Essa etapa é onde de fato você vai pegar a ideia e vai colocar em prática, vai realizar testes e verificar de que forma que essa ideia vai se concretizar. E a última etapa, o desenvolvimento. Então nós passamos por cada uma dessas etapas até chegar na aplicação, que seria o nosso protótipo final. Então, como eu mencionei, a imersão, imagina o problema, identificar, conhecer, a ideação, encontrar a ideia, a prototipação, validar ou não as ideias. Porque isso é muito importante. Às vezes no começo do processo você tem várias ideias, só que só com a elaboração do protótipo que você consegue verificar o que de fato vai funcionar ou não. Por isso que é necessário ter o protótipo inicial e o final, porque no final você vai acrescentar as melhorias que no protótipo inicial não foi concluído. E a última parte que é desenvolver o protótipo final eficiente. Então tá, a ideia principal do protótipo inicial é um aplicativo intuitivo, tá? Então você vai entrar com alguns dados e obter algumas saídas. As entradas são o cadastro de matéria-prima e do produto acabado e fornecedores. Então você precisa primeiramente desses cadastros para só depois poder ter as saídas, os relatórios, enfim. O ponto de pedido, que isso também você tem que colocar, por exemplo, no caso, vamos por leite, eu preciso pelo menos que eu tenha 10 litros de leite no meu estoque. Então, isso que você vai definir. Quando tiver 8 litros apenas, ou 9 litros, sempre que for abaixo do 10, no caso, né, do ponto de pedido, ele vai acionar o fornecedor para que seja feito um novo pedido. Então, isso quem define é quem usa o aplicativo. E o que ele vai fornecer esse aplicativo? A quantidade de cada item do estoque, porque isso você vai poder consultar através da opção de estoque, e a quantidade média vendida, porque a partir do momento que você dá baixa no produto final acabado, isso quer dizer que foi uma venda, então você vai dar baixa nesse produto. O objetivo principal do protótipo inicial é evitar excesso ou faltas de produtos no estoque, além de auxiliar nos pedidos com os fornecedores, que é essa questão que eu falei do ponto de pedido. Quando chega no ponto de pedido, automaticamente o aplicativo já entra em contato com o fornecedor e o fornecedor faz o pedido e manda para a padaria. E também para maior controle dos itens e suas respectivas quantidades em estoque. Você consegue saber quanto você tem de cada item no seu estoque. De repente aparece algum pedido grande, alguma encomenda, você consegue saber se há ou não necessidade de comprar mais produtos. Avaliação do protótipo inicial. Então, após fazer esse protótipo inicial, nós analisamos e verificamos que há uma necessidade de inserir a questão de validade dos itens. Porque é importante, a hora que o produto dá entrada, você colocar a validade para que ele também não vença no estoque. Aí que entra a questão do tipo de controle de estoque, porque nesse caso, o que nós escolhemos foi o PEPs. Primeiro que entra, primeiro que sai, porque em casos de produtos perecíveis, o ideal é que o primeiro produto que entre no estoque seja o primeiro a sair, para você evitar de deixar produtos que vão acabar vencendo no estoque. Você consome o mais novo e deixa o mais antigo vencer. Então, é muito importante a questão da validade dos produtos. Então, para o protótipo final, além de todas as entradas e as saídas que eu já tinha mencionado anteriormente, nós colocamos ainda a questão da validade dos produtos, quando usá-los, tá? E também o produto próximo ao vencimento. O sistema irá avisar quando há produtos próximos ao vencimento, para evitar que você desperdice, para que de repente você use em uma nova receita, para que esse produto não seja descartado. A interface do aplicativo. Nós pensamos em algo, como eu já mencionei anteriormente, intuitivo, tá? Com poucos ícones ali, matéria-prima, onde você vai cadastrar os itens, né? Leite, ovo, farinha, tudo que vai para a produção de matéria-prima. Fornecedores, onde você vai cadastrar seus fornecedores para que o aplicativo possa entrar em contato com ele quando chegar no ponto de pedido. Relatórios para você verificar as vendas, entre outras coisas. Estoque também para consultar quanto tem de cada item no estoque. Produto acabado, porque quando você cadastra um produto acabado, por exemplo, um bolo,
automaticamente, a hora que você cadastrar um bolo, esse bolo já vai estar com todos os ingredientes, você vai cadastrar quanto que vai de cada item, quantos ovos, quanto leite, quanta farinha, e automaticamente quando você cadastrar um produto acabado e der entrada no estoque, lá na outra telinha de matéria-prima será dado baixa na quantidade de leite, na quantidade de farinha, na quantidade de ovos que foram utilizados para fazer esse bolo. Então, há a entrada de um produto acabado e há a saída de itens de matéria-prima do estoque. Então, por isso que nós fizemos aí um programa o mais simples possível, tá? Um aplicativo mais simples possível para que fosse claro, objetivo e que para de fato funcionasse mesmo para o monitoramento do estoque. Depois disso, nós discutimos os resultados. Como eu mencionei anteriormente, a metodologia utilizada foi o controle de estoque PEPs. O uso do aplicativo, um banco de dados, porque um aplicativo ele precisa ser alimentado de dados para que ele possa retornar com a informação que você precisa. Melhor controle de estoque. Foi possível avaliar aqui com a aplicação desse aplicativo, com o uso desse aplicativo, foi possível ter menos desperdícios, logo menos custos.